ao decorrer dos séculos, muitos escritos, dentre outros meios de informação, foram se perdendo, e por isso, hoje não se pode dar exatidão ao se falar sobre as origens mais remotas do karatê. O que se tem certeza é que desde tempos longínquos, a necessidade de se defender fez com que o homem desenvolvesse diversos gêneros de luta em diferentes épocas e regiões do mundo. E embora a história do karatê tenha começado na China, foi em Okinawa onde o karatê cresceu e se desenvolveu. Tudo começou com um monge indiano chamado Bodhidharma, também conhecido como Daruma no Japão. Em meados do século V, convidado pelo então imperador chinês, ele viajou à China para transmitir seus conhecimentos no templo Shaolin, na província de Honan. Chegando ao templo, deparou-se com a precária condição de saúde dos monges, fruto de sua inatividade. Logo iniciou os monges na prática de uma série de exercícios físicos, ao mesmo tempo em que transmitia os fundamentos da filosofia Zen, com o objetivo de reabilitá-los tanto física quanto espiritualmente. Estes exercícios eram baseados em métodos de respiração profunda, e seus movimentos se assemelhavam a técnicas de combate. Daruma orientava seus discípulos para que, através da observação das características de luta dos animais, desenvolvessem técnicas que mais se harmonizassem com o seu interior, criando assim cada um seu próprio estilo de lutar. Estes ensinamentos deram origem ao estilo de luta conhecido como Kung Fu Shaolin. Tempos após a morte do monge, ocorreu a grande invasão mongol, fazendo com que a China se fragmentasse em vários reinos. O templo foi destruído e incendiado. Neste período, os monges se separaram e partiram em várias direções para transmitir os conhecimentos e difundir seus estilos. A invasão mongol, assim como a posterior retomada do poder pela dinastia Ming, estimulou o aprimoramento das técnicas de luta. As artes marciais foram evoluindo, segundo as características e conhecimento de seus mestres e das condições locais e culturais. O intercâmbio comercial e cultural entre a China e as ilhas vizinhas possibilitou a introdução das técnicas de luta, especialmente em Okinawa, onde nasceu a arte marcial chamada Te, também conhecida como Okinawa Te, que mais tarde iria se tornar o karatê que conhecemos hoje. Como não há registros escritos, não se tem praticamente conhecimento sobre quem exatamente criou o karatê. Todas as informações que temos hoje sobre o seu panorama histórico foram transmitidas oralmente através das gerações. Mesmo mais tarde, na época em que Gishin Funakoshi iniciou seu treinamento, como ele mesmo conta em seus livros, tudo o que se referia ao karatê era mantido estritamente reservado. Naquela época, Okinawa pertencia à China, mas ao final da dinastia Ming, Okinawa passou ao domínio japonês que, para evitar a reação do povo nativo, resolveu proibir o uso de armas. Esta proibição teve grande e importante influência na história do Te, pois fez com que os habitantes treinassem a arte cada vez com mais frequência e dedicação. O Te não era praticado em um único lugar, e em cada local onde era praticado, ele recebia diferentes influências. Foi aí que começaram a surgir os primeiros estilos, também conhecidos como estilos clássicos. Um era mais explosivo, outro mais defensivo e outro mais cadenciado.
estes estilos se separaram por 3 cidades do reino de Ryukyu, chamadas Nara, Tomari e a capital Shuri, recebendo os nomes de Nara-te, Tomari-te e Shuri-te. Nesta época, o Te estava crescendo rapidamente e os cidadãos estavam reconhecendo que a técnica não era apenas de luta, mas uma arte que trazia sobre si muita cultura, valores morais e éticos, além de ajudar muito na saúde física, mental e espiritual. Para entendermos melhor como o Te foi se desenvolvendo através das gerações, vamos ter que conhecer um pouco da história de alguns grandes mestres da arte, mestres que contribuíram de tantas formas para que o Te se tornasse o karatê de hoje. Um dos primeiros nomes de que se tem notícia foi o mestre Wong Chun-Wo. Wong Chun-Wo era mestre de uma arte marcial conhecida como Xing Quan. Natural de Fuzhou, na província de Fujian, na China, foi conhecido por ser o professor de Shatan Yara. Shatan Yara, ainda jovem, foi enviado à China para estudar a língua chinesa. Lá foi treinado pelo mestre Wong Chun-Yo, antes de voltar a Okinawa. É acreditado como um dos primeiros a divulgar o Te em toda a Okinawa. Foi um dos professores de Peishin Takahara. Matsui Higa Peichin, outro mestre do Te, foi outro dos professores de Peichin Takahara. Assim como Shatan Yara, foi um dos primeiros a divulgar o Te em Okinawa. Conta-se que foi o primeiro a codificar o sistema de kata. Kushanku, mestre chinês de Kung Fu Shaolin da província de Fujian, teve grande influência na história do Te. O Kushanku era famoso por suas habilidades de luta e por ser perito na arte do Ki. Em sua homenagem, Sakokawa, um de seus discípulos, criou um kata e batizou-o com seu nome, Kushanku, o qual é treinado em vários estilos de karatê. Por volta de 1750, foi enviado a Okinawa como uma espécie de embaixador. Naquele tempo, Ryukyu era um reino independente, mas cultural e comercialmente dependente da China imperial. Como Shuri era sua capital, foi para lá que ele foi enviado, e lá entrou em contato com Peishin Takahara, ambos já com idade bastante avançada. Eles trocaram conhecimentos sobre artes marciais, mas não desenvolveram nenhuma relação professor-aluno. O Kushanku treinou com Shatan Yara e Peishin Takahara, e ainda foi um dos mestres de Kanga Sakokawa. Peichin Takahara. Takahara viveu a maior parte da vida na cidade de Shuri, e foi o maior mestre do Te na sua época. Introduziu no Te os primeiros conceitos de Do, caminho. Como discípulo teve Kanga Sakokawa, para quem repassou todos os seus conhecimentos, e quando viu que não poderia mais contribuir com o seu aperfeiçoamento, encaminhou-o para treinar com o mestre Kushanku. Kanga Sakokawa. Quando Kushanku chegou a Okinawa, Sakokawa tinha por volta de 18 anos de idade e era o mais prodigioso aluno de Takahara. O velho mestre percebeu que a chegada do estrangeiro seria uma boa oportunidade para obter um aperfeiçoamento de sua arte marcial, mas como já estava com quase 70 anos, não se sentia apto a aprender novas técnicas. Enviou, portanto, seu pupilo para ser treinado pelo monge chinês. Nesta época, o Te passou a ser conhecido como Tode. Quando Kushanku faleceu, em 1762,
Sakokawa já dominava amplamente tanto o Tei de Okinawa quanto o Kung Fu da China. Passou então a ser o grão-mestre do Tode de Shuri, assumindo o lugar de Takahara, falecido 2 anos antes. Além de criar alguns katas, Sakokawa criou o Dojokun, que é um código moral ético seguido até hoje pelos praticantes do karatê. Seu maior discípulo foi Sokon Matsumura. Matsumura começou seu treinamento sob a orientação do mestre Sakokawa. Sakokawa era um homem de idade na época e relutante para ensinar o jovem Matsumura, que era considerado encrenqueiro. No entanto, como havia prometido a Sofuku Matsumura, pai de Sokon Matsumura, que ele iria ensinar ao menino, assim o fez. Matsumura passou 5 anos estudando sob a tutela de Sakokawa. Ainda jovem, Matsumura já ganhou uma reputação como um perito em artes marciais. O treinamento de Matsumura, que vinha se configurando a partir da mistura do Kung Fu com o Tode, não somente lançou as bases do karatê, mas também fez com que a prática da arte marcial, até então restrita ao campesinato, atingisse a nobreza, da qual o próprio Matsumura fazia parte. Conta-se que nunca perdeu uma luta, sendo seu combate mais famoso e o único que não venceu, pois empatou, contra um marinheiro oriundo provavelmente da China, cujo nome era Anan. Anan fora o último sobrevivente de um navio que naufragou na costa de Okinawa e conseguiu chegar à ilha nadando. Como não sabia falar o idioma local e como era exímio lutador, estava se aproveitando de sua habilidade para roubar a comida e outras coisas das vilas próximas a Shuri. Matsumura foi convocado para lidar com o problema, mas o estrangeiro se mostrou um oponente muito superior a todos os outros que já havia enfrentado ou que ainda viria a enfrentar. Num determinado momento da luta, ambos se viram impossibilitados de vencer e resolveram parar o combate, chegando a um acordo. Matsumura deixou que Anan partisse sem ter que responder pelos crimes que havia cometido, e em troca, Anan ensinou-lhe algumas de suas técnicas, que Matsumura viria a compilar num kata chamado Shinto, Marinheiro do Leste. Além de seus feitos militares quase heróicos, Matsumura também deu uma grande contribuição ao nascente karatê, tendo criado vários katas como Naihanshi, depois dividido em 3 partes, Pasai, depois dividido em 2 versões, Gojushiro Shinto, Hakutsuru, entre outros. Seu tempo de vida, bem como muitos dos feitos deste homem, considerado por muitos como o verdadeiro fundador do Karatê Shorin-ryu, não é precisamente conhecido, mas seu aluno mais brilhante e sucessor também no posto de General Supremo de Ryukyu foi Anko Itosu, outro membro da nobreza do reino de Ryukyu. Itosu esteve presente em momentos decisivos da história de Ryukyu e do Japão. Ele era o general supremo do reino até o momento de sua anexação ao Japão, em 1879. Iniciou seu treinamento com Nakahama Shikudun. Naquele tempo, a arte ainda se chamava Tode. Depois foi aluno de Kosaku Matsumura, e eventualmente seus estudos de karatê conduziram-no ao dojo de Sokon Matsumura, que na época já tinha se tornado amigo de seu pai. Foi mestre Itosu quem incentivou a alteração do nome Tode para karatê, mãos chinesas. Pela concepção de artista marcial que Itosu possuía, ele concluiu que em uma luta a pessoa não precisa mover-se muito e desviar-se dos golpes, mas ao contrário deve ser capaz de absorver e assimilar os mais duros golpes. Isso divergia da visão de Anko Asato, que pensava serem as mãos e os pés equiparáveis a lâminas e que o contato com o oponente deveria ser evitado a todo custo. Itosu se empenhou na tentativa de simplificar e sistematizar o ensino do karatê. Ele acreditava que o modo como se ensinava a arte marcial até então era antiquado
e não proporcionava sua completa compreensão, o que dificultaria ainda sua introdução como disciplina esportiva nos currículos escolares. O mestre, como forma de facilitar o aprendizado das técnicas, introduziu o conceito de Kihon. Por considerar o kata Kushanku muito complexo e difícil de ser aprendido por crianças iniciantes, alterou alguns movimentos e o dividiu em sequências menores, criando a série Pinan. Procedimento similar aplicou ao kata Naihanshi, que passou a ser uma série de 3 katas. Outra das mudanças introduzidas pelo mestre foi o treinamento com o makiwara, espécie de boneco de madeira rígida usado para calejar as mãos e os pés, a fim de potencializar os golpes. Durante sua vida, empregou grandes esforços para fazer sua arte marcial ser aceita no Japão, que impunha grande resistência, principalmente por Okinawa ser uma ilha em sua maioria habitada por pescadores e agropecuaristas, muito distante do ideal samurai, e por não ser vista como origem de uma arte marcial verdadeira, pois o karatê era fortemente influenciado pelas artes marciais chinesas. Em outras palavras, Okinawa era vista como uma terra estrangeira. Em 1901, o mestre, na sua tentativa de difundir o karatê por todo o Japão, passou a ensiná-lo na escola de ensino fundamental de Shuri Jinju e na de ensino médio Daiichi, e em 1905 nas demais escolas de Okinawa. Em 1908, Itosu escreveu o Todei-jukun, os 10 preceitos do karatê. Anko Itosu faleceu em 1916, aos 85 anos de idade, mas deixou para trás uma impressionante lista de discípulos que iriam realizar o seu sonho. Dentre os nomes mais famosos encontra-se Gishin Funakoshi. Anko Asato. Anko Asato foi um mestre de karatê natural de Okinawa e conselheiro dos últimos reis de Ryukyu. O mestre fazia parte do pequeno círculo que formatou as bases do karatê moderno, grupo este que contava com Sokon Matsumura e Anko Itosu. Ele considerava que o karatê deveria ser adaptável e dava maior relevo às técnicas de esquiva e movimentação, pois as defesas com as mãos e os pés perante uma espada, por exemplo, são de pouca ou nenhuma eficácia, dizendo que um praticante deve saber se desviar dos golpes conforme a situação apresentada e que a estratégia vem sempre antes da ação. Também considerava o karatê como uma arte marcial mortal, sendo assim o praticante tem por obrigação ser prudente, e dizia que as mãos e os pés de qualquer um bem treinado em karatê são como espadas, podem matar com um simples toque. O mestre parece não ter deixado muito a alegar, mas há notícia de que tenha praticado e influenciado nas formas dos katas Kushanku e Pasai, e que tenha desenvolvido técnicas de engodo cuja intenção era desviar a atenção do adversário para abrir sua guarda e aplicar um golpe definitivo. Dizia ele: se queres chutar, primeiro acena com as mãos. Em 1879, quando o Japão anexou Okinawa, Shotai foi forçado a abdicar o trono, sendo removido até Tóquio, onde se fixou e recebeu um título da alta nobreza japonesa. Muitos dos nobres de Okinawa seguiram seu rei e se foram viver no exílio. Alguns dizem que um daqueles nobres era Anko Asato. Consequência disso foi que o mestre parece não ter mais feito grandes contribuições para o karatê.
Alguns dizem que sua invisibilidade pode ter residido no fato de ser considerado um dos nobres que se mostravam simpáticos à causa japonesa, razão pela qual se tenha ido viver no exílio, haja vista não mais encontrar ambiente favorável em Okinawa. Asato foi um dos mestres de Gishin Funakoshi, que mais tarde iria ser considerado o pai do karatê moderno, mas esta é outra história.